O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus respondeu: quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Se o outro responder lá de dentro: não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelas mídias sociais. Palavra de Deus, nesse domingo, vem nos mostrando o poder da oração. Oração essa que muitas vezes nós identificamos apenas como que sequência de palavras, E a oração do Pai Nosso, que nós tanto aprendemos na catequese, que está na palavra de Deus, a oração da Ave Maria, que está na palavra de Deus, e a tradição da igreja também nos ensina, são orações que nos aproximam de Deus. Mas qual é a verdadeira oração? Como que o nosso coração pode tocar os céus? Na primeira leitura, nós vemos Abraão intercedendo junto a Deus. Então, o principal papel da oração é de interceder. Interceder pelo quê? Por quem? Por quais situações? O nosso coração deve estar muito aberto a tudo que Deus coloca à nossa volta. E tudo aquilo que nós vamos realizar é fruto e objeto da nossa oração. Decisões que nós tomamos, pensamentos, sentimentos,
tudo. A organização do nosso tempo, a forma como nós administramos o nosso dinheiro, né? Nós precisamos orar e rezar para que Deus nos direcione, para que Deus nos dê sabedoria. E os discípulos, eles pediram a Jesus: ensina-nos a rezar, né? Nós queremos falar com Deus, porque eles percebiam que Jesus, em vários momentos, Jesus se recolhia em silêncio para rezar ao Pai, pedindo o Espírito Santo para discernir qual é a vontade de Deus, para Jesus colocar o seu cansaço diante de Deus. E nós muitas vezes temos como oração somente momentos comunitários. Não resuma a sua fé e a sua espiritualidade somente em oração comunitária. Nós precisamos ter uma intimidade com Deus. Você fala: mas eu não sei o que rezar, eu não sei como rezar. Começa com um Pai Nosso, uma Ave Maria. Ah, mas eu vou rezar 10 Pai Nosso, é a minha oração diária. Reze um Pai Nosso, e os outros 9 que você tinha se proposto, comece a conversar com Deus, né? Vá falando para Deus do seu dia, das suas expectativas para aquele trabalho, né? Não é fazer promessas. Ah, se eu passar no concurso eu vou fazer isso, né? Se eu for nomeado, vou fazer aquilo. Se eu ganhar a eleição, eu faço isso. Se eu ganhar... Não. Se eu atingir a meta de venda desse mês, né, eu faço isso. Não. Você como pessoa, conversar com Deus. De tudo. Pensamentos bons, pensamentos ruins, sentimentos bons, sentimentos ruins, pessoas que te fazem o bem e pessoas que te fazem o mal. Ah, hoje eu não quero encontrar aquele encarregado, né? Fala com Deus, fala: Senhor, que ele não chegue perto de mim, né? Nós precisamos nos abrir com Deus para compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus cuida de nós. E olha que interessante, na primeira leitura, Abraão, que é o homem da fé, até nós dizemos somos filhos de Abraão. Abraão tinha muita fé. Ele estava intercedendo por uma situação que não tinha como voltar atrás. Mas mesmo assim Abraão intercedeu. O que nós aprendemos da primeira leitura? Há situações que não mudam, independente do grau de santidade ou de justiça de quem esteja rezando. Também nós aceitarmos isso de Deus. Você fala: mas eu rezo, né? Parece que aquela situação não muda. Acolha a vontade de Deus. Não é pela santidade de quem reza, mas é pela situação em si. E Jesus acrescenta um outro exemplo para nós.
Jesus fala de alguém que vai na casa de outra pessoa pedir um pedaço de pão, meia-noite, e que mesmo que o outro não seja amigo, vai atender por causa da insistência. Muitas vezes, nós não nos sentimos tão próximos de Deus, né? Nós dizemos assim: eu tenho fé, mas às vezes você não se sente amigo de Deus. É como se você não o conhecesse. Não que você não sabe descrever quem é Deus, que você não sabe onde Deus está, mas é que talvez você diz: o meu comprometimento com Ele não é de 100%, porque eu tenho outras obrigações, eu não vou tanto à igreja, eu não sei rezar direito, né? Eu não sou uma pessoa tão boa, porque às vezes é meio nervosinho, né? É meio ansiosa. Você fala assim: eu não sou tão perto de Deus. E olha o que Jesus diz: ainda que você não se sinta amigo ou amiga de Deus, que você for pedir na hora mais importuna. Quem que vai pedir pão à noite na casa dos outros? Né? Mesmo que chegue alguém, primeira pessoa já chegou na hora errada, chegou sem avisar. Segundo, você vai importunar outro? Dificilmente a gente faz isso, né? Mas o que Jesus está dando nesse exemplo para nós? Na hora mais importuna da sua vida, a oração sincera é feita nos momentos mais angustiantes da nossa vida. E muitas vezes não é dentro da igreja, é lá no seu quarto, quando você levanta de madrugada, a esposa está dormindo, o marido está dormindo, nem que você não levante o corpo, mas você abre os olhos e você começa a pensar: o que eu vou fazer, meu Deus? Estou 3, 4 meses aí procurando serviço e nada, tem que pagar isso, pagar aquilo, não consigo vender o carro, não consigo vender a casa, não consigo. Sabe quando a vida vai te apertando e que você não tem mais para onde ir? Você sabe do teu erro, você sabe do teu pecado, e você diz: olha, Senhor, é como se a gente dissesse: eu não mereço, mas eu não tenho mais a quem pedir. Essa é uma oração sincera, né? Porque ainda que a gente não se sinta amigo de Deus, por causa da nossa insistência e da verdade do nosso coração, Ele nos atende. E Jesus diz assim: não tenha medo de rezar. Por quê? Se nós, que passa a maldade pelo nosso coração, passa egoísmo pelo nosso coração, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá Deus? Não tenha medo de rezar. O fruto da oração é a graça, é a bênção sobre a nossa vida. E graça e bênção não é merecimento, porque você é um bom aluno, você é um bom filho, você é um bom... Não. É dom, é graça. Basta nós pedirmos. Nós temos tido poucos testemunhos de pessoas que realmente, pelo fruto da oração, mudaram circunstâncias de sua vida. Não acredite naquele negócio que é a teologia da prosperidade,
que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário. Não. Deus não é banco, né? Não é isso. A nossa fé, ela nos faz entender que a situação que Deus nos colocar é para a nossa salvação. E quando você passa por esse processo da fé, mesmo que você perca o trabalho, mesmo que você perca as suas seguranças, ainda que nós percamos tudo, nós teremos uma paz de espírito que nos dará força, não para conquistar tudo, né? Aquele orgulho de tudo que eu perdi eu vou conquistar, não. Mas é que no lugar que nós estamos, nós entendemos que foi propósito de Deus. E essa paz, esse milagre que nós tanto esperamos, é fruto da oração. Pela nossa oração, podemos conseguir curas físicas? Sim. Pela nossa oração, nós experienciamos milagres? Sim. Mas o que então nós precisamos? Pedir com insistência. Confiar em Deus. Deixar que Deus guie os nossos propósitos. Será que nós acreditamos na divina providência? Não esperemos receber notícias más de Deus. Mas o Senhor, Ele muda situações para que nós o quê? Nos desapeguemos do nosso orgulho, nós entendamos o valor da família, nós entendamos o valor da nossa saúde, nós entendamos como o nosso tempo é precioso. Então, daquilo que o Senhor tira da nossa vida, procure entender o que Deus está me ensinando, né? O que eu preciso mudar. E depois da oração é que vem a conversão. Eu não preciso me converter antes para que a minha oração seja ouvida. Não. À medida que minha oração ela vai preenchendo o meu coração, eu vou compreendendo. Deus não quer que eu haja desse jeito com as pessoas. Deus não quer que eu encaminhe assim a minha família, o meu trabalho. Tudo brota da oração. E quanto tempo rezar, né? Por uma situação? Quanto tempo do meu dia eu devo rezar? No começo, você fará orações breves, né? Até porque nós não temos o costume de ficar muito tempo em silêncio, parados, né? Seja com a Bíblia na mão, você vai desligar o teu celular, vai desligar a TV. Ah, mas eu preciso desse áudio para rezar, eu preciso, a Bíblia está no... Não. Desliga. Deixa do lado, deixa no modo avião, para que ninguém te incomode. 15 minutinhos, você pode até colocar no cronômetro, né? Começa com 15 minutos. Vai conversando com Deus. Vá rezando por você primeiramente. Pelas tuas decisões, pela tua saúde, pela tua história de vida. Depois de um tempo, esses 15 minutos, você vai perceber que passa muito rápido. Você não vai aumentar para 1 hora.
mais 15. E quanto tempo nós devemos rezar por uma situação até que ela se resolva, né? É uma enfermidade, nós vamos rezar todos os dias por essa enfermidade. É um desemprego, nós vamos rezar todos os dias, né? É uma situação com nossos filhos, é uma situação de um vício, do álcool, da droga, nós vamos rezar todos os dias. Olha o que Jesus falou no Evangelho hoje para nós: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. É palavra dele, é promessa dele. Jesus cumpre, Deus cumpre o que ele fala. Faça o seu pedido, faça a sua oração, sem fazer contrapropostas ou promessas. Apenas peça, faça essa experiência de oração e pode ter certeza, você será tão amigo de Deus que alguém vai poder falar mal dele para você, dizer que não gosta dele, que não acredita nele, pois você vai dizer: eu gosto, acredito e conheço. E ninguém muda aquilo que nós experienciamos, ninguém tira a sua fé, mas a fé, ela necessita ser alimentada pela oração. Amém?